Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus nestes dias em que vivemos uma pandemia pelo mundo. Uma pandemia que tem colhido diversas vidas. E uma das formas que nós podemos contribuir para a diminuição da proliferação desse vírus é não nos reunirmos coletivamente, evitando o contato pessoal, evitando a proliferação desse vírus. E assim, nós da Igreja Batista Papilhon propomos não nos reunir coletivamente, mas também não queremos deixar que os irmãos possam receber o pão diário, o pão espiritual, o pão que alimenta a nossa alma, nutre as nossas esperanças, nos fortalece para esses dias de adversidades. Hoje nós gravamos uma mensagem para a reflexão dos irmãos, que está disponível no nosso canal do YouTube, que nos fala exatamente sobre a confiança em Deus, a proteção de Deus nos dias das adversidades, baseadas nos Salmos de número 125. E agora queremos fazer apenas uma introdução ao estudo da lição O Mistério dos Atos de Deus, de Eclesiastes no capítulo 7 até o capítulo 12. Não exploraremos passo a passo esses capítulos, mas faremos apenas uma reflexão para que os irmãos possam prosseguir com este estudo desta lição, desses capítulos. Quando nós olhamos para o tempo de Salomão, ele já falava, então, a respeito de um afastamento de Deus. O homem que bebe, come, se alegra, corre atrás daquilo que é vaidade, corre atrás daquilo que para ele é como se corresse atrás do vento, mas ele muitas vezes se esquece de um Deus que é o Deus criador, o Deus sustentador do universo e de todas as coisas. Eclesiastes é uma reflexão, é um chamamento para que nós possamos então refletir sobre a vida. No capítulo 7, ele faz essa reflexão na modalidade de você pensar, X é melhor do que Y. Então ele traz uma condição da vida que é superior a uma outra condição, não necessariamente antagônica, mas que é fruto de uma escolha que podemos fazer. Versículo 1 do capítulo 7 diz: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Com isso ele nos chama para a reflexão. Com isso ele nos chama para que nós pensarmos, por que a boa fama é melhor do que o unguento precioso? Por que eu cuidar da minha moral, da minha justiça, cuidar da forma como eu sou visto pela sociedade, é melhor do que eu me aparentar, me apresentar para uma sociedade com um unguento, com um bom traje, de forma que eu sou visto pelo exterior e não pelo meu interior. Ele faz esse chamamento para que nós possamos pensar sobre o nosso interior. Como é a minha justiça, como é o meu amor com o próximo, como que eu sou conhecido na sociedade, como é a minha fama na sociedade, como que você é conhecido entre os seus vizinhos. É como aquele vizinho encrenqueiro, é aquele vizinho que não cuida da sua vida espiritual, dando um mau testemunho, ou pelo contrário, você tem uma boa fama, uma fama aprovada, uma fama em que as outras pessoas olham e dizem, aquele é um exemplo. Nós somos chamados para ser exemplos, para ser luz para o mundo. E sendo luz para o mundo, nós precisamos então escolher aquilo que é melhor para nós. E Salomão, no livro de Provérbios, ele nos dá inúmeros exemplos
de como proceder corretamente. E a palavra de Deus como um todo, ela nos chama para que nós possamos proceder de forma agradável a Deus, de forma aprovada. E quando nós pensamos, então, como que nós devemos nos proceder? Muitas vezes nós queremos trazer para a nossa vida um distanciamento da vida do cotidiano e da vida espiritual. E isso não é correto. A sociedade tem vivido assim há muitos anos. Salomão já nos mostra que isto era procurado por muitas pessoas. Mas nós vemos, principalmente depois da Reforma, principalmente depois do século XVI, nós temos então uma revolução social para distanciar a igreja da vida cotidiana, porque a igreja estava vivendo como Estado, a igreja estava querendo determinar como o homem deveria viver, mas não pela palavra de Deus, por invenções humanas, por criações humanas, em que a igreja estava determinando o modo de viver para os homens. E os homens então começam a distanciar disto. A palavra de Deus diz que a palavra dele é justa, a palavra dele é agradável, a palavra dele é como se fosse mel para as nossas vidas. Quando o homem coloca as suas ordenanças para o outro, começa a ter um fardo pesado. Mas quando é Deus que coloca as suas ordenanças sobre as nossas vidas, isto é suave para nós. É agradável nós fazermos, porque a palavra dele é justiça. A palavra dele busca que o nosso proceder de forma que vai satisfazer as nossas vidas, mas vai satisfazer também a vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque o homem, ele é naturalmente egoísta. E agora, nesses dias de pandemia, nós temos visto o quanto o homem é egoísta. Ele é egoísta primeiro consigo mesmo, depois para com a sua família. E dificilmente ele procura fazer o bem para a sociedade. Nós temos visto uma corrida aos supermercados. Os homens têm corrido ao supermercado para estocar, com medo de faltar o alimento para ele. Mas ele não pensa que ele, indo ao supermercado, pegando mais do que o necessário para agora, para o prazo de 30 dias, como normalmente as compras são feitas, aqueles que têm esse costume de comprar, quer seja no início, no final do mês, mas ele faz uma ida única ao supermercado. Quando ele consome mais do que o normal, a tendência é desabastecer o mercado, é criar um desequilíbrio. E os homens têm feito isto egoisticamente, querendo correr e comprar aquilo que ele não vai consumir por agora, para se precaver, mas de uma forma egoísta. Ele está pensando nele, na família, não está pensando naquele outro que vai ficar sem aquela mercadoria. Quando nós olhamos para os ensinamentos de Salomão, lá no versículo 16 desse mesmo capítulo, ele diz: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a tu mesmo? Nós recebemos um convite aqui para que nós possamos ser ponderados. Não vamos fazer uma prática de justiça para que nós possamos ser como os fariseus, querendo então nos mostrar justos perante Deus, mas que possamos reconhecer
o que é a nossa justiça e o que é a justiça de Deus. Que nós não temos nada a oferecer a Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E nós? Como poderíamos dar alguma coisa a este Deus? Por isso que Deus pede a nossa fé. Que a nossa obediência seja em razão da nossa fé. E Ele trata destas coisas e Ele nos mostra o lugar do sofrimento humano. Nos mostra então que há várias situações em que nós podemos passar por sofrimentos, podemos passar por dificuldades. Mas esse sofrimento, essa dificuldade que podemos passar, e nós vemos então conselhos aí nos capítulos 7, no capítulo 8 também, nós temos isso, em que ele nos mostra a fraqueza do homem. O homem, retratado no versículo 8 do capítulo 8, diz que não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O homem não tem poder sobre a sua própria vida. O homem não pode acrescentar um só dia na sua vida. E ele também não tem poder, então, sobre a morte. Encontrando a morte, ele não pode reaver a sua vida. Mas Cristo Jesus, ele recebeu poder sobre a morte. Cristo Jesus pôde ressuscitar ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele então nos deu também poder a todo aquele que crê na sua morte e ressurreição. Ele deu poder para que nós também possamos ressuscitar. Só que haveremos de ressuscitar naquele que é conhecido, chamado como o último dia. Quando Cristo Jesus vier sobre as nuvens, quando Cristo Jesus então cumprir todas as suas profecias que nós já estamos vivendo nos nossos dias, estamos vivendo as profecias que ele lançou na última semana da sua vida, que ele disse que haveria mortes, haveria guerras, haveria enfermidades sobre o povo, haveria falta de fé. E nós temos vivido esses dias de guerras, dias de perturbação em razão de doenças. Nós temos vivido dias em que não há fé em Deus. Pelo contrário, os homens têm procurado fazer chacota com o Evangelho. Os homens têm procurado fazer um desprezo total pelos ensinos da Bíblia e não têm olhado para a sua condição de não poder acrescentar um só dia da sua vida. E enquanto nós temos vida, então, Salomão nos chama para que nós possamos, então, nos dedicar àquilo que nós fazemos. Versículo 10 do capítulo 9, ele nos diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós devemos nos dedicar àquilo que fazemos. Mas em que deve ser a nossa dedicação? Qual deve ser o nosso principal foco? Jesus nos chama a atenção para, nos dando uma parábola, para a condição daquele homem que começa a ter uma grande colheita e começa a guardar, ampliou os seus celeiros, mas chegou o dia
em que ele havia guardado todos os seus bens, e Jesus diz uma palavra que calou fundo no coração daquele homem: para quem que você tenha juntado todas estas coisas? Aquele homem daquela parábola, ao ouvir esta voz, sabemos que não é o retrato de uma vida real, mas Jesus faz isso de forma alegórica. Sabemos que aquele homem que recebeu uma palavra de Deus, perguntando para quem era tudo aquilo que ele havia guardado, certamente foi sobressaltado. Recebeu como uma surpresa aquilo. E ele, se tivesse oportunidade para responder, ele responderia: tenho guardado para a vaidade, tenho guardado apenas para conquistar bens. Ele não poderia levar para lugar algum. E Jesus então diz que nós devemos dedicar as nossas vidas para construir tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Devemos então fazer tudo o que vier às nossas mãos com o maior empenho para a honra e glória de Deus, porque nós somos chamados para as boas obras. E se somos chamados para as boas obras, devemos fazer boas obras. E tudo aquilo que nos vier às mãos para fazer, devemos fazer com dedicação, não pensando em deixar para amanhã, mas devemos fazê-lo com dedicação e para a honra e glória de Deus e com todo o nosso empenho. E por isso nós somos chamados então a ser zelosos por aquilo que fazemos. E é por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos trabalhar para o nosso Senhor, ou seja, o nosso empregador, para aquele que nos paga o pão, que o suprimento vem através dele, que Deus nos deu esse suprimento. E ele nos fala então para que nós possamos trabalhar como se fosse para o Senhor. E por isso que devemos fazer com toda a nossa força, porque devemos fazer todas as coisas como se fosse para Deus, como se fosse para o Senhor, como se nós estivéssemos então buscando construir um tesouro nos céus. E Salomão, ele, depois de falar isto, ele chama a atenção para que nós possamos nos alegrar, possamos viver a vida de um modo prazeroso. O nosso Deus é um Deus de festas, basta ver a quantidade de festas que ele estabelece para o povo de Israel. A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, as festas e luas novas eram para que o povo pudesse então se alegrar. E por isso ele diz no capítulo 11, versículo 9, alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se no teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Mas sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Nós somos chamados para viver uma vida em alegria. Cristo Jesus, ele diz que a sua paz ele nos dá. E ele não nos dá como o mundo dá. É uma paz diferente, uma paz de tranquilidade, de confiança naquele que está ao nosso redor, naquele que nos protege, naquele que é o nosso pastor, naquele que tem a sua vara, o seu cajado para nos consolar. E nós somos chamados para nos alegrar em Deus. E por isso, a alegria parece que ela é muito própria da juventude, apesar de que em todas as fases das nossas vidas nós temos alegrias. Em todas as fases da nossa vida nós temos satisfação no viver.
E nós somos chamados então para cultivar essa alegria, mas lembrando do nosso Criador, lembrando dos dias em que nós haveremos de prestar contas de todas as coisas que nós fazemos sobre a face da terra. E ele continua no capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. Salomão está numa reflexão profunda sobre a sua vida. E eu creio que Eclesiastes foi escrito já nos seus últimos dias. E ele agora, olhando com a sabedoria de um idoso para toda a sua vida, para aquilo que ele falou que correu atrás do vento, e ele agora olha para o dia em que está cada vez mais próximo, em que ele haverá de se apresentar diante de Deus e deverá dar conta de toda a sua vida. O dia do julgamento. Nós contamos com a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, que morreu para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas nós recebemos a promessa também de receber um galardão, receber a coroa da vida, receber galardões nos céus, e que seriam dados ao vencedor, aquele que permanecesse fiel, e fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus não está nos falando de perda da salvação. Perda da salvação, um outro tema que podemos estudar, debater. Temos feito isso constantemente na nossa igreja. Mas agora ele está nos dizendo sobre galardão, ser recompensado por aquilo que nós vivemos, recompensados pela fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados então para sermos fiéis. Não precisamos andar carrancudos, não precisamos andar tristes, abatidos. Pelo contrário, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre, rejubilai, tende sempre alegria no Senhor. Este é o tema dos Salmos. E somos chamados para ter alegria, para viver uma vida de dedicação ao nosso Deus, mas uma vida em que nós podemos nos lembrar sempre do Senhor. O materialismo, que foi o resultado da pós-reforma, o resultado do afastamento da igreja do Estado, em que nós vivemos uma vida material, voltado para o material, não pode nos impedir de olhar para o verdadeiro evangelho, o evangelho de uma vida espiritual, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E por isso nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Devemos nos preocupar com o crescimento dia após dia, com a maturidade da nossa fé, para que nós possamos viver dias em que, ao aproximar o dia da nossa partida para os céus, possamos fazer como fez também Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que você possa guardar a sua fé, que você possa se lembrar sempre que o Senhor nosso Deus está ao redor daqueles que o temem. E Ele guarda a nossa fé para que não tropeçamos, para que não venhamos tropeçar, mas Ele guarda a nossa fé para que possamos nos alegrar no Senhor,
para que possamos ter regozijo no nosso Deus, para que possamos dar bom testemunho do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos dê dias em que possamos meditar no nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está passando mais dias na sua casa, se você está cumprindo a quarentena nesses dias, medite mais na palavra de Deus. Aproveite hoje, leia estes capítulos, do capítulo 7 ao capítulo 12 de Eclesiastes, e faça a sua meditação, versículo por versículo. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração. Que Deus abençoe a todos nós e que em breve possamos estar rejubilando no nosso culto coletivo na igreja do Papillon Park. Amém.